Até agora há pouco estava chovendo, ô Cissa. Deu uma diminuída? Boa tarde para E você. além de chover, a Cissa começou o programa hoje em um ponto, ela teve que avançar 50 metros, porque em 30 minutos a água subiu Ô, na rua em que ela louco, estava. Cissa. Não é, Cissa? Boa tarde, minha amiga. É verdade, Joel. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. O nível do Guaíba está subindo e subindo rapidamente. Ele vai chegar provavelmente ainda hoje, novamente, a cota dos 5 metros, né? E a gente tem, tudo isso que vocês falaram agora, é o panorama do Rio Grande do Sul, pelo menos pelos próximos 7 dias. E por que a gente diz isso? Porque a gente está com o Rio Taquari, como o Joel falou, já acima da cota de inundação. As pessoas foram retiradas, né, muitos voltaram, tiveram que sair, mas não há, por hora, relatos, né, de nenhum resgate, né, justamente por isso, porque é chuva em cima de chuva, né, as pessoas já estavam enfrentando essa situação. Aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, essa água toda do Rio Taquari deve chegar aí nas próximas 48 horas. Já estamos falando aí de quarta-feira. E depois a gente vai ter o problema aqui nessa região, porque Canoas está praticamente toda a região oeste embaixo d'água. Porto Alegre, no centro histórico, embaixo d'água ainda. A gente tem bairros como Menino Deus e Cidade Baixa ainda muito afetados, com ruas completamente alagadas. E lá na Zona Sul, onde eu conversei cedo com o Joel, ou no Bora Brasil, na TV, a gente enxerga e vê e sente. A água do Guaíba, ela é como se fosse colocada para dentro da cidade pelo vento sul. Então, a gente vai ter uma elevação muito grande do Guaíba. E aí, os problemas em torno dessas cidades que são muito populosas. E mesmo as pessoas que saíram de casa e retornaram, vão ter que sair novamente, mas talvez a água chegue em outras regiões que ainda não chegou, Joel. Ou seja, não dá para baixar a guarda, né? Não dá para baixar a guarda. Inclusive, o governador Eduardo Leite acabou uma coletiva há pouco e reforçou muito isso. As próximas horas serão críticas no Rio Grande do Sul. As pessoas precisam sair das áreas de risco. Isso que a gente ainda não está falando do solo, a gente está falando só das cheias, porque a gente teve deslizamentos na serra nesse final de semana, né? Infelizmente uma pessoa morreu, outra foi para atendimento médico. Então, assim, o solo está muito úmido e agora ele pode ceder a qualquer momento. Os tremores, né, que foram sentidos lá em Caxias nessa madrugada, podem estar ligados, inclusive, a isso, né? A aceleração dos tremores, que é uma coisa que acontece eventualmente na serra, elas podem ser aceleradas porque o solo está muito úmido e encharcado. Então, há que ter muita atenção com áreas alagadas, que já foram alagadas e vão ser provavelmente novamente, com outras áreas que possam ser atingidas, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Eldorado, Guaíba, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo. E também a gente precisa ter atenção com a zona sul do estado. Agora há pouco a prefeita Paula Mascarenhas falou ao vivo aqui no programa da Band do Rio Grande do Sul, que lá a situação ainda está controlada, mas quando toda essa água do Guaíba, que vai subir, chegar lá, a água também pode atingir outros bairros que nunca atingiu. Então, são horas aqui de muita apreensão no Rio Grande do Sul, justamente esse alerta para que as pessoas saiam, se cuidem, não façam deslocamentos desnecessários e tenham muita atenção, pelo menos nas próximas 48 horas, Joel e Ana. Eu percebi a frustração dos agentes públicos aí do Rio Grande do Sul, e não é para menos, e principalmente da população, porque você está vivendo uma tragédia extensa demais, né? Tá todo mundo aí no meio do problema. Exausto, né? Exato, cara. A gente tá falando de 15, 20 dias. Se somar esses 7 dias aí adicionais, até mais, esses 7 dias adicionais que a Cissa acabou de falar pra gente. Então imagine você viver uma tragédia latente por 20, 30 dias. É uma coisa assim inimaginável, cara. E você passa a ter novos problemas. Esse tremor de terra, que nada mais é do que movimento de terra mesmo, Da terra úmida e é tal. uma novidade, porque o solo no Rio Grande do Sul ele é raso. Estava vendo um geólogo explicar isso, viu, Cissa, esses dias. Então, como ele é raso, a água ela acaba empoçando com mais facilidade, porque se ele fosse mais profundo, claro que a água ficaria diluída ali. Então, quando ele fica cheio como uma esponja e pesado, dependendo da inclinação, ele se move, ele se mexe. O morro, É né? aí o morro, as áreas mais íngremes. É aí que você tem o movimento de terra, que você tem deslizamento de terra. Foi exatamente em Caxias do Sul com um problema parecido como esse que morreu uma pessoa. Agora, ô Cissa, quais as prioridades? Né? A gente passou da fase de resgate emergencial, ou pelo menos
quero acreditar que a gente tenha passado. A gente retirou todo mundo que tinha que ser retirado de área crítica. Agora, acho que já dá para começar a se preocupar com doença também, porque já deve ter infestação de rato, barata, já deve ter proliferação aí de bactérias, essas coisas todas esperadas, infelizmente. E você tinha o problema grave, não sei se tem ainda, o problema grave da insegurança. Quais são as prioridades agora para ainda suportar esses 7 dias? Joel, é muito longo, né? É um período muito longo com as pessoas que estão das suas casas, a comida vai faltar. Então, pode ser que a gente tenha novos resgates nas próximas horas, porque quem ficou em função da segurança, muito também para evitar os saques, vai acabar comida, vai precisar resgate, né? Agora há pouco mesmo a gente teve um idoso, um cadeirante resgatado de helicóptero, porque, claro, a situação começa a ficar muito tensa, as pessoas começam a ficar com medo também de ficarem isoladas nas suas casas. Então, acho que os resgates, por mais que tenham terminado, né, ou já tenha sido retirado o maior número de pessoas, eu acho que pode recomeçar a partir de hoje, principalmente aqui em Porto Alegre, região metropolitana. E tem essa questão da segurança, né? A gente que reporta e anda muito pelas ruas, há um efetivo, sim, há um aumento do policiamento, mas a cidade, em muitas partes, está completamente escura à noite, né? E muitas partes está completamente alagada, só de barco para chegar. Então, há uma preocupação grande também com a segurança, acho que essa preocupação irá persistir. E o que se fala muito aqui, Joiana, é que a gente só vai saber o tamanho do problema quando a água baixar, porque é aí que as pessoas vão conseguir efetivamente voltar para suas casas, para os seus comércios, para suas empresas, né? O aeroporto Salgado Filho, já se fala aqui, que provavelmente não terá condições de voltar a operar no dia 30, prazo dado, né, para retorno das atividades. Então, por isso que a gente acredita, uma semana agora para a gente ter todo esse problema novamente das cheias e depois começar a pensar aí em limpar, em voltar e recuperar, né? E esse vai ser um trabalho aí que talvez aí sim leve muitos meses. E é preocupante essa história aí do aeroporto, né? Não só pela questão de voos comerciais, mas para tentar levar mantimentos de uma maneira mais ágil, né? Já que a gente está falando de estradas que estão muito comprometidas. Então, quanto mais você conseguir acessar o estado em voos, melhor. E agora a expectativa está na retomada ou no início de voos no aeroporto de Canoas, na base aérea de Canoas, né? Hoje de manhã saiu um alerta da FAB e da ANAC com sinal verde para voos comerciais, a gente já tinha essa expectativa e vamos ver quando é que começam a fazer esses voos ali por Canoas. Porque imagina, a hora que essa água aí no aeroporto de Porto Alegre baixar, deve ter que refazer asfalto, uma série de coisas ali para deixar a pista em condições, né? Não, imagine o cidadão ele ter que recomeçar. O cidadão que viu, por exemplo, a empresa dele ser destruída, não sabe se ele vai continuar com aquele emprego. O cara que perdeu a residência também. O empresário que também hoje vive mais do que nunca numa insegurança. Essa roda travada aí por um mês. Você acha que os boletos vão esperar? Os boletos das empresas? A empresa Jamais, que tem que né? pagar fornecedor de outros estados ou de outras partes do mundo, você acha que vai esperar?